Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim aqui gravar o meu segundo vídeo do canal do YouTube. E bom, hoje eu vim aqui falar sobre Cristo sendo o centro. Primeiramente eu queria trazer o significado disso. Eu perguntei pro Espírito Santo, sabe, o que é Cristo no centro? Bom, Cristo no centro é viver uma vida introduzida em Cristo, quando não é você mais que vive, mas é Cristo que vive em você. Sabe, a gente vê que quando a gente vive uma vida com Cristo no centro, a gente vive uma vida em obediência a Ele. Quando a vontade dEle é uma primícia, é algo que vem primeiro da nossa vontade. E por isso que Paulo, antigo Saulo, escreveu: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, sabe, é uma vida nova, é tudo novo, porque quando a gente está em Cristo, já não somos nós quem vivemos, é uma nova criatura. Então as pessoas têm que ver isso em nossas atitudes. Então não é só, sabe, a gente ir lá na igreja e tudo mais e eu cantei aqui um louvor, então Cristo é o centro. Não, é um estilo de vida, é um estilo de vida transformado. É um estilo de vida em que Cristo é o centro de tudo. Ele é, sabe, eu vou tomar uma decisão, Jesus é o centro de tudo. Eu vou fazer algo, Jesus é o centro de tudo. Isso é sobre ser o centro. E a gente entende, a gente vê isso na vida de Paulo. Paulo, como eu disse antes, ele chamava Saulo. E o meu Jesus encontrou ele. Ele, sabe, quando Jesus encontra Saulo, ele foi transformado. E até aqui eu anotei o significado do nome de Saulo. E Saulo significa aquele que foi muito desejado. Paulo significa pequeno de baixa estatura. Ele se transformou de Saulo para Paulo, porque quando nós passamos a ser de Cristo, nós passamos a ser pequenos para que Ele cresça em nós. Isso é uma vida em que Cristo é o centro. E é muito lindo isso, gente. Quando a gente passa a ser, sabe, a nossa vontade não é mais a primícia. Ela não é desnecessária muitas vezes, mas muitas vezes é sim. Porque às vezes não é a vontade de Deus que é a primícia de tudo, que é o mais importante de tudo. E continuando aqui, a gente vê Marta e Maria. Por exemplo, eles são duas igrejas distintas, são duas igrejas diferentes e opostas. Uma igreja coloca Cristo no centro, que é a igreja que representa Maria, Maria representa a igreja, né? Que coloca Cristo no centro. E Marta representa a igreja que não coloca Cristo no centro, que serve Jesus do jeito dela, do jeito da carne dela, do jeito que ela pensa que está servindo Jesus, mas, sabe, isso não é agradável ao coração de Jesus. Porque a intenção de Marta pode ser boa. Eu vou fazer uma coisa para Jesus e tudo mais. Jesus está vindo aqui, então vou fazer isso, vou fazer aquilo e tudo mais. Mas não era aquilo que Jesus desejava. Aquilo que Jesus desejava era que as duas se assentassem aos pés dele e ouvissem a voz dele, ouvissem aquilo que o coração dele estava dizendo. Porque a pessoa que tem Cristo no centro, ela não serve Jesus de acordo com a vontade dela, mas de acordo com a vontade de Deus. Então Maria se assentou aos pés do Mestre, dos pés de Jesus, e ela ouviu aquilo que o coração de Jesus queria, ouviu aquilo que o coração de Jesus ansiava, para depois servi-lo. E é essa igreja que Jesus está procurando, aquela igreja que ouve o coração dele. A gente vê tantas igrejas hoje, sabe, tantas igrejas servindo, tantas igrejas fazendo coisas, mas que antes não param para ouvir o coração de Jesus. Igrejas que estão fora do primeiro amor, que não estão introduzidas em Cristo. E isso é muito triste, gente. É muito triste porque a gente vê isso, infelizmente, em muitas igrejas. Igrejas que se dizem que agradam ao coração de Deus, mas nem conhecem o coração de Jesus para isso. Então, sabe, Marta estava ali servindo, achando que estava agradando a Jesus, mas ela estava colocando a vontade dela no centro, pelo que ela achava. Muitas vezes o que a gente acha não tá certo. E eu queria ler aqui para vocês Lucas 6, 47. Aqui Jesus diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, aquilo que eu disse de ter Cristo no centro, ir até Cristo, ter introduzido em Cristo.
ouvir as palavras de Cristo. É necessário que a gente se assente aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Ele quer, assim como Maria. E depois as observa, que é como praticar, que no original é como praticar junto dele, ou seja, fazer a obra junto com ele. Marta estava querendo fazer ali a obra sozinha, ela estava querendo fazer aquilo que ela achava, aquilo que ela pensava, mas Maria fez a obra junto com Jesus. Ela foi, sabe, Jesus planejou, falou com ela e eles fizeram juntos. Tanto que quando ela estava ali derramando bálsamo, 2 vezes aos pés de Jesus, Jesus falou, deixa, sabe? Porque eles estavam ali fazendo juntos. Ele necessitava de uma unção para ser crucificado. Porque na cultura judaica, as pessoas, eles acreditavam que eles ungiam as pessoas para a morte. Depois, para a pessoa ser ressuscitada, ela precisava de uma unção para a ressurreição, que é algo que eu não conheço muito, mas só vou entrar no básico para não falar bobagem. Mas então Maria, ela deu essa unção para a morte de Jesus. Ela estava ali trabalhando com Jesus para que ele fosse ressurreto de acordo com a cultura judaica. Então ela serviu Jesus, ela, sabe, praticou a palavra de Deus, ela praticou aquilo que Jesus queria. Caso falei errado, não. Ela fez a obra de Deus junto com o próprio Deus. Então é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que a gente sirva Ele sozinho. E Ele disse que aquele que é introduzido nele, Maria foi introduzida em Cristo. Maria ouviu a Jesus e praticou junto com Jesus a obra dele. E no versículo 48, Lucas 6, 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. É isso que Jesus quer de nós, que nós estejamos fundados sobre Ele. E a gente vê aqui, eu aprendi isso, gente, em um curso, e eu queria derramar sobre a vida de vocês, sabe? É semelhante ao homem que edificou uma casa. Para edificar algo é necessário cavar. Quando a gente cava, a gente tira tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que vem da carne, tudo aquilo que vem de nós, para que Cristo cresça em nós e a gente acha uma profundidade, porque abriu bem fundo, e uma profundidade em Deus. É isso que Deus quer de nós, que a gente esteja introduzido nele com profundidade. No caso, que a gente, ao cavar, a gente esteja fundo nele. Ele vai tirando todo o pecado, ele vai tirando tudo aquilo que é desnecessário, e a gente vai conseguindo essa profundidade nele, profundidade de conhecimento, de intimidade. E pôs os alicerces sobre a rocha, o alicerce que é Cristo sobre a rocha em nós, que é Jesus. Jesus Cristo em nós. Então, sabe, Ele quer colocar esse alicerce em nós. É necessário profundidade nele. Tantas igrejas que nem conhecem a Jesus direito, então ali, sabe, servindo sobre... Elas querem colocar o alicerce sobre uma superfície, sabe, sem profundidade. E, sabe, qualquer coisinha, porque ela não tem profundidade no Senhor, derruba ela. Qualquer coisinha a pessoa fala, ai, esfriei, ai, eu me afastei do primeiro, sabe, eu me afastei do primeiro amor. A minha voz. Mas sabe, qualquer coisinha, porque ela não tem profundidade, porque o alicerce não foi colocado profundo. E sabe, a gente precisa de profundidade no Senhor. Isso é ter Cristo no centro. É um processo que, sabe, cada dia mais a gente vai se renunciando a nós mesmos. Gente, isso tudo que eu tava falando, nessa parte de Lucas e tudo mais, eu tava vendo um curso que falava sobre isso, e o Espírito Santo ministrou sobre mim, sabe? Isso é o passo pra gente ser inabalável, pra gente ser introduzido no Senhor, pra gente, sabe, ouvir a voz dele, praticar a obra com ele. Isso é necessário, e isso que eu falei na minha pregação, né, que até tem aqui no canal, que eu posso deixar o link aqui na descrição. E, sabe, eu queria falar isso com vocês, porque tantas pessoas têm vivido uma vida cristã sem Cristo no centro. E isso é impossível, porque a pessoa não é cristã de verdade. Ela, sabe, ela vive uma vida meio no mundo, meio em Cristo. E isso,
não agrada ao coração de Jesus. Isso não é Cristo no centro. Aí você vê qualquer pessoa pregando, qualquer pessoa falando de algo que ela nem vive, falando de Cristo, sendo que ela nem conhece a Cristo. Sabe? Isso, gente, a pessoa pode até estar com uma intenção boa, como Marta, de falar, de pregar, mas é necessário um processo de ser introduzido em Cristo, de ter Cristo no centro, de, sabe, conhecer o coração dele para depois fazer essas coisas. Tantas pessoas querendo fazer obra para Deus sem Deus. Sabe, isso é impossível. Quantas pessoas indo em missões e não tendo tempo para aquele que ela tá fazendo missões, que é Deus. Sabe, cadê Cristo no centro nas nossas igrejas? Cadê Cristo no centro dos nossos lares? Cadê Cristo no centro das nossas vidas? Você vê a pessoa pregando, ai, eu sou crente, sei lá o quê. A pessoa pregando no TikTok, dançando, rebolando, sensualizando. Meu filho, se você é crente, sabe, cadê Cristo? Porque a palavra do Senhor nos diz que com o nosso corpo é lar do Espírito Santo. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós devemos, sabe, guardar o nosso corpo, nas roupas que a gente usa, no jeito que a gente até anda, porque a gente é corpo do Senhor. E se alguém destruir esse templo, o Senhor destruirá. Então, sabe, nós devemos ter esse temor de que nas pequenas coisas nós desonramos o nome de Deus. Nós devemos voltar a, assim como o Pai Nosso diz, santificado seja teu nome. Nós santificamos o nome de Deus com as nossas atitudes. Quantas vezes nós falamos, oramos a oração do Pai Nosso, mas não praticamos. Nós não santificamos o nome de Deus, muito pelo contrário, nós usamos ele em vão. Porque nós dizemos, eu sou cristão, mas nós não somos cristãos, porque nós não temos Cristo no centro. Nós não vivemos como Cristo andou. Então, sabe, nós devemos ter esse cuidado. E é isso que eu creio que o Espírito Santo quer ministrar sobre nós. Jesus quer despertar a igreja. Porque como é que ele vai avivar uma igreja morna? Uma igreja, sabe, que está fora do primeiro amor. Que quer que Deus fale com ela, mas não é introduzido em Cristo. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar, quando você pensar, por que Deus não fala comigo? É você pensar, eu estou em Cristo? Porque é necessário que nós sejamos introduzidos em Cristo, para sim ouvir a voz de Deus. Porque Jesus diz, aquele que vem a mim, aquele que é introduzido em mim, depois ouve a minha voz. Sabe, isso é necessário. Por isso que tantas pessoas tentam edificar coisas fora de Cristo, porque elas não estão introduzidas nele, elas não ouvem a voz dele. E isso, sabe, gente, é horrível, é algo que a gente tem que ter muito cuidado e analisar na nossa vida. É isso, gente. Espero que o Espírito Santo tenha tocado no coração de vocês. Eu creio que ele quer despertar a igreja, eu creio que ele quer fazer com que a igreja se aproxime dele de novo, porque a verdade é que não é Cristo que sai de nós, mas somos nós que saímos dele, somos nós quem nos afastamos dele. E sabe, quando a gente se pergunta, por que a gente tá frio? Por que a gente tá, sabe? Muitas vezes é porque a gente não alcançou a profundidade no Senhor. Muitas vezes a gente não permaneceu porque a gente tem uma mente dividida. Uma mente que não se entregou verdadeiramente ao Senhor. Aquela mente, sabe, que diz acreditar em algo, mas não acredita porque ela não pratica aquilo que ela diz acreditar. Porque ela diz que acredita no Senhor, mas ela não realmente, sabe, se entrega ao Senhor. É introduzida em Cristo. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos pedir ao Senhor isso, para que Ele transforme a nossa mentalidade, para que a gente realmente se entregue a Ele, porque a gente não pode ficar meio a meio. Isso é a base, muitas vezes, da pessoa ser inconstante com Deus. Nós precisamos da constância com o Senhor. E nós precisamos ter Ele no centro. Eu espero que Cristo seja o centro da sua vida. Isso é o que arde no meu coração. Cristo no centro nas nossas vidas. Um beijão pra você. Tchau!